Nada melhor do que ser escutado quando você está contando uma história. E depois de assistir esse vídeo, toda vez que você for contar uma história para alguém, as pessoas vão te escutar, porque a gente vai te ensinar como contar uma história que vale a pena. Cara, e começando aqui, com tudo isso que tu falou, eu acho que já demonstra vários dos elementos que você deve colocar em uma contagem, em um conto. Sem dúvida. Em uma narração. Porque a primeira coisa é o objetivo. Qual que é o objetivo daquela história? Eu já comecei aqui dizendo que o objetivo desse vídeo é fazer com que você conte boas histórias, que as pessoas escutem, que se divirtam, que gostem de estar perto de você. E eu achei interessante também que tu tá trazendo muita emoção no que tu tá falando. Lógico. Não só no teu rosto, nas tuas expressões faciais, mas com a tua voz, a entonação, tu também tá trazendo alguns elementos assim. E um outro ponto poderia ser que você está dizendo que ao final dessa história as outras pessoas vão aprender alguma coisa com isso. Porque a minha história, ela quer chegar em algum ponto. E toda história que você for contar, ela tem que chegar em algum lugar. Com certeza você tem algum amigo que quando ele começa a contar uma história, ninguém presta atenção, porque ele... a pior coisa do mundo quando a pessoa começa a contar uma história e ela vai virando, vai girando, não chega em lugar nenhum. Você tem que introduzir a sua história e ter um objetivo. Então, primeira coisa, não seja o cara que conta a história que não vai chegar em lugar nenhum. Saiba onde você quer chegar. E quando você for começar a contar uma história para alguém, uma coisa que você pode fazer é introduzir a tua história de alguma forma. Uma dica interessante é que você pode usar uma frase de impacto. Como uma frase que mostre o porquê que aquela história tem algum elemento importante. Pode ser, cara, tu não vai acreditar no negócio apavorante que aconteceu. Tipo, isso já é uma frase de impacto. Eu não sei qual que é a história, mas cara, me conta, o que é esse negócio apavorante? E esse lance, assim, da frase de impacto é porque como tu vai introduzir o tema, e esse tema, ele pode ser triste, ele pode ser... feliz, ele pode trazer elementos de raiva, de desespero. E pode ser algo muito simples. Pode ser desde algo como... Cara, eu vou contar a história mais traumática da minha infância. Deu? Não fala, não entrega o ouro. Vai contar mesmo? Não, aqui não, só depois. Pra ti eu posso contar a câmera. Não, eu acho que eu vi ela, mas enfim. Então, primeira coisa é você trazer essa emoção. E trazendo essa emoção, você já deixa as pessoas mais interessadas. Trazendo essa frase inicial para trazer a atenção, você pode começar a passar a sua história. Mas um outro ponto que a gente estava falando... Um outro ponto, na verdade, são dois. Que para você construir uma história, uma narrativa, um conteúdo interessante, você tem que misturar um pouco da emoção com um pouco de lógica, com um pouco de dados. Aliás, é mais ou menos assim. Se você estiver fazendo um discurso para uma galera, aí você coloca dados como uma parte lógica. Uma palestra. Numa palestra, por exemplo, ou numa aula. Mas se você só estiver contando uma história para os seus amigos, essa parte lógica ela pode ser substituída por detalhes. Detalhes são essenciais. São essenciais porque enquanto tu vai acrescentando alguns detalhes, algumas peças-chave na tua história, isso faz com que a outra pessoa imagine o que você está pensando, o que você está dizendo. E se, por exemplo, eu vou te contar uma história de algo que eu vivi. No momento em que eu construo um cenário cheio de detalhes, isso vai ficar mais fácil para você visualizar o que eu passei naquele momento. Então vai rolar uma troca, Eu vou estar vivenciando a história ao mesmo tempo que você. Então quando você for usar esses detalhes, quando você for contar uma história, você trouxe emoção, você trouxe uma frase para introduzir essa história e você começa a contar ela colocando detalhes que possam trazer o máximo de percepções possíveis. Você estava caminhando na rua e de repente você ouviu um barulho, pô! E você olhou para o lado, uma criança jogou um rojão e saiu correndo. Enfim, quando você traz elementos que são elementos que trazem uma percepção maior, você mistura os sentidos, a pessoa começa a ficar engajada com aquela história, porque é como se a pessoa estivesse vivendo a história contigo e tu vai construindo tensão.
Se você for contar uma história, você não pode entregar o ouro de cara. Tipo, eu vou contar pra ti a história de quando eu quebrei meu dente quando eu era pequeno. Tu já quebrou o dente, aí acabou, tu não precisa mais Todo contar a mundo história, sabe o final todo da mundo já história. sabe o final. Você pode Exato. começar trazendo a curiosidade. Cara, É eu vou mais te ou menos- contar uma história extremamente triste e traumática da minha infância. Imagina se tu vai contar uma história e tu começa pelo spoiler dela, sacou? Sim. Eu vou te contar sobre essa série que o artista principal morre no final. Não faz o menor Perde sentido. Então, cria uma tensão. Até porque quando você está assistindo um filme bom é um filme que tem tensão no seu enredo. Se tudo tá sempre igual, se tudo tá monotônico assim, se tudo tá... se nada acontece, aquele filme não é interessante, você fica esperando alguma coisa acontecer. E a tensão, para ela existir, os detalhes são importantes e as emoções, os seus processos durante a história são essenciais. Com esse lance da tensão, eu acho que tu brinca também com a curiosidade, é isso que tu desperta na outra pessoa. E isso é um baita gatilho, um baita gancho pra manter a pessoa atenta enquanto tu estiver falando, enquanto tu estiver construindo toda essa cena. Porque ela começa a pensar, e o que aconteceu depois? E depois? E a pessoa quer ouvir. Então, uma coisa que você pode fazer é olhar. Todo mundo tem algum amigo que conta histórias muito bem naturalmente. Então, olha aquele amigo que quando ele tá contando uma história que pode ser longa pra caramba, todo mundo escuta. Começa a prestar atenção nos elementos que ele traz na história. Como que ele conta, as caras que ele faz, os sons que ele faz. Porque a gente aprende também olhando os outros fazerem as coisas. Não vai ser somente assistindo esse vídeo que você vai melhorar suas histórias. Você precisa incorporar o que a gente tá falando nas suas histórias, mas para isso é importante acreditar que o que a gente está falando tem um fundamento. E eu acredito que tem, porque nós somos pessoas estudadas que contam histórias na internet. Mas o que eu queria dizer sobre isso é porque logo quando eu comecei a produzir conteúdo, eu me baseei em um livro para entender como você pode argumentar e contar uma história de uma forma mais interessante. E eu gostaria de passar essa dica pra galera. Ótimo. O nome do livro é A Arte de Argumentar, de Bernard Meyer. Eu acho que vai aparecer aqui na tela, eu nem sei se ele vai fazer isso, mas agora ele vai. Eu vou botar o nome aqui em algum canto, vou te pedir o nome depois. A imagem, a capa do livro, e ele é muito interessante, ele fala sobre todos os elementos que tu pode colocar dentro de uma narrativa, é muito massa mesmo. Vale a pena ir atrás de conteúdo assim para melhorar e pra gente entender os elementos básicos. Mas muitas das coisas para se contar também uma boa história você já aprendeu na escola e às vezes a gente simplesmente ignora que uma história ela também tem que ter um início, um meio e um fim. Se você está contando alguma história é como se fosse aquela redação de escola que tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Mas se você quer contar uma história informal, numa roda, numa festa, num bar, é essencial trazer o gatilho de emoção, porque a atenção é fugaz e quanto mais você conseguir engajar as pessoas, mais sucesso você vai ter em contar a história. Ficou bonito isso aí, hein? A atenção é fugaz. E assim, quando tu acredita na tua história, as coisas naturalmente saem congruentes. Tipo, eu não ensaiei nada disso que eu falei. Essas frases, essas palavras bonitas agora, elas só soaram bonito porque eu acredito no que eu tô falando e eu vivo isso. Então eu te encorajo a viver as tuas histórias e quando tu estiver contando elas, entra nelas, entra no personagem, te expressa ao máximo porque todo mundo adora uma boa expressão. E uma boas boa história, histórias, sem na verdade. dúvida. E se você gostou dessa nossa boa história sobre como se contar uma boa história, se inscreve no canal do Tasso, que é o Liderando, que vai estar aqui. Se inscreve aqui no Reconextado também, deixa um curtir, joinha, um like. ativa o sino das notificações. Não tem um hang loose? Não. Gostaria. E até a próxima.